Porque mesmo no simples, você pode ter oportunidades, mesmo no simples, né? Porque um achismo pode colocar em risco a Com empresa e ela certeza. fechar no primeiro Com ano. certeza. E a gente sabe que o índice de uma empresa no mercado é 2 anos de sobrevivência, né? 2 anos de sobrevivência. E você tendo um escritório e um contador que esteja próximo de você, te orientando, te ajudando a buscar, inclusive, a otimização tributária, é óbvio que você vai sair com o pé direito, não tenha dúvida. Todo o trabalho, tudo isso que vem acontecendo, eu acho que é uma consequência natural da cultura de valorização da empresa. Junto, caminhamos para o sucesso. Isso é a aerocontabilidade. Por isso que ela é suporte além dos números. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AroCast, hoje com Cristiano Aro, Maria Laura, diretora da Unidade de São Paulo, e você que é dono de restaurante, lanchonete, enfim, trabalha nessa parte desse comércio, esse vídeo é para você. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade especializada para restaurantes. Isso. A Aro, né, Cris? A gente não é focada num só nicho, Sim, né? exato. A gente atende e tem experiência em todos os segmentos. Sim, então, exato. nós já falamos de e-commerce, já falamos de transportadora, clínica médica. E agora a gente vai falar um pouquinho de restaurante, bares e essas atividades aí que vai pro segmento alimentício. Sim, é um nicho de mercado, inclusive, que tem muitas particularidades e muitas oportunidades que muitos contadores não olham para isso. E acha que é simples, né? Acha que é muito Que é simples. simples. Se eu tenho um bar, eu vou vender qualquer produto, emitir um isso. cupom fiscal, tá tudo certo. E não é bem assim, né? Não é bem assim porque existem algumas oportunidades que muitos contadores não conhecem. Existe algum erro ou existe a tributação ideal para restaurante, Na bares? verdade, Maria Laura, é assim, não existe uma tributação específica para um restaurante, existem algumas particularidades para isso. Se eu tenho um cliente que tem um faturamento um pouco menor, às vezes ele pode ser um simples nacional. Se eu tenho um cliente que ele tem um faturamento um pouco maior, ele pode ser um lucro real ou até mesmo um lucro presumido. Em restaurante, geralmente, a maioria ou é simples nacional ou é um lucro real. Por quê? Depende do seu faturamento, de você não sair do simples nacional, da quantidade de funcionários que você tem. Muitas vezes a gente adequa um restaurante com duas tributações. Como? Duas empresas. Eu tenho muitos restaurantes, por exemplo, que é lucro real, porque tem um faturamento já um pouco mais expressivo, um pouco mais elevado, só que se eu deixo todos meus funcionários nesse CNPJ, eu pago 27,5% de INSS sobre o folha de pagamento. O que a gente faz muitas vezes? A gente abre uma outra empresa, que é um simples nacional, e a gente coloca todos os funcionários nessa empresa. Por quê? Eu não pago 27,5% de INSS sobre o folha de pagamento, e não aumenta meu custo. Uma empresa presta serviço para outra, e a qual a empresa principal fornece para o cliente final, né? E esse desenho tributário, ele dá muito certo, né? Por conta da questão tributária de fato. Uma coisa importante também na questão tributária, muitas pessoas não olham para os produtos monofásicos. Mesmo poucos empresários sabem disso. Além disso, poucas contadores sabem dessa informação. Muitas empresas que estão no Simples Nacional, por exemplo, quando eu faço aquisição de compras de produtos de matéria-prima, arroz, feijão, carne, entre outros, óleo, para o restaurante como um todo. Muitas pessoas não tomam crédito do produto monofásico, porque tem produtos que são da cesta básica que são isentos de PIS e COFINS. Na hora que eu vou fazer a apuração do DAS na venda desse produto, eu tenho que separar e colocar quais são os produtos monofásicos, porque você não paga imposto sobre aquilo. Poucas pessoas sabem disso. Nós pegamos um restaurante recentemente lá na nossa região, em Sumaré, que o restaurante fatura 400 mil por mês. Nós trouxemos de crédito tributário de produto monofásico mais de 600 mil de crédito para ele, que o cara pagou de imposto a mais. O cara quase caiu de costas quando ele viu, quase caiu de costas. Então, assim, é uma contabilidade um pouco mais diferenciada. Não vou dizer que é uma contabilidade especializada, mas é um olhar clínico, é um olhar diferenciado. É olhar para o cliente e entender de que forma que eu posso olhar e tentar buscar benefícios fiscais que é elisão fiscal, né? Esse é um deles. Ô, Cris, assim, vamos começar de quem tem um sonho, quero empreender, eu quero abrir a minha lanchonetezinha, o meu restaurante. A princípio, tô pensando se 2 e 2 são 4. Simples nacional? A princípio, Simples Nacional. Mas ter um acompanhamento contábil. Com certeza, porque mesmo no Simples, você pode ter oportunidades, mesmo no Simples, né? Muitas pessoas vão lá e pegam o faturamento total do restaurante ou da lanchonete, calcula simplesmente o valor dos impostos integral e entrega para o cliente. E muitas vezes não. Muitas vezes o cliente tem oportunidade dos produtos monofásicos, que é de arroz, feijão, entre outros, né? E você pode ter uma alíquota um pouco menor.
Às vezes essa Então, esse é o principal erro que Esse é o principal comerciante erro. pode cometer. Esse é o A principal tributação errada. E uma coisa, assim, que é bem interessante, né? Nesse momento, qual que é a redução que eu vou ter? Vai ser 1%, vai ser 0,25%, vai ser 0,5%. Na verdade, é você, óbvio, olhar para a parte financeira, porque você vai ter uma redução financeira, mas é você ter pessoas especializadas que vão estar olhando para o seu negócio sempre. Eu digo, né? Economizar R$1, economizar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa. É olhar para aquela empresa no sentido de tem sempre alguém olhando para as oportunidades. E isso a Aro tem esse DNA, sempre teve esse DNA, no sentido de sempre olhar para isso, no sentido, o que eu posso fazer para ter uma redução e otimização tributária para ele e cada vez mais ele ser competitivo no mercado. É sobre óbvio. enxergar oportunidades, Exato, né? é sobre enxergar, não é sobre economizar R$1, é sobre olhar para as oportunidades como sempre. É ter um parceiro especializado que olhe para você diferente. Não só apura seus impostos, não te entrega só um DARF, ele te entrega resultado, que é o mais importante. Então, a contabilidade estratégica que olha para o negócio é o que pode ajudar a alavancar aí Com certeza. o crescimento desse profissional. Principalmente, Manuela, quando você está começando, você tem dificuldade de fluxo de caixa, você tem muitas vezes dificuldade em crédito bancário, e você está precisando a todo momento ali, de alguma forma, tá aportando dinheiro até o negócio se deslanchar e você pagar sozinho. E você tendo um escritório e um contador que esteja próximo de você, te orientando, te ajudando a buscar, inclusive, a otimização tributária, é óbvio que você vai sair com o pé direito, não tenha dúvida. Qual conselho você daria para um dono de restaurante ou pizzaria, né, ou bar, que ainda está indeciso sobre qual regime escolher? Olha, primeiramente eu costumo dizer que a contabilidade sempre é exatas, né? Muitos contadores dizem o seguinte, olha, eu acho que a sua empresa deve ser lucro real. Não, eu acho que a sua empresa deve ser lucro presumido. Não existe achismo na contabilidade, existe acertismo na contabilidade. Nós, da área de contabilidade, quando a gente vem trabalhar um cliente desse com a gente sempre faz um estudo tributário para ele. A gente olha para o cliente, olha, Tem toda nos uma últimos análise, 6 né? meses, por exemplo, você estava com um Simples Nacional. Se você tivesse como presumido, você pagaria tanto de imposto. Se tivesse como real, você pagaria tanto de imposto. Como Simples, você pagou tanto de imposto. Ou vice-versa. Então, é olhar para o cliente, não achar o achismo e trazer, sim, um acertismo. Fazer um trabalho específico, um estudo tributário para mostrar para ele, olha, eventualmente, se você mudar a tributação para o regime tal, você vai ter, de fato, uma economia tributária. Mas por quê? Foi feito um estudo antes, com números exatas e mostrando para ele, ó, aqui é o melhor caminho. Então, não pelo achismo. Então, não existe, de fato, aí, como eu comecei desde o começo, uma assertividade tributária. Existe um planejamento tributário. É diferente de uma achismo que, vou começar como simples, vou começar como presumido, eu vou começar como lucro real. Não existe isso. É importante você fazer esse estudo. Até mesmo porque um achismo pode colocar em risco a Com empresa e ela certeza. fechar no primeiro Com ano. certeza. E a gente sabe que o índice de uma empresa no mercado é 2 anos de sobrevivência, né? 2 anos de sobrevivência. Exatamente. E importante, você falou, a gente faz o estudo tributário e pega os últimos 6 meses, os últimos 1 ano. Não só de quem já é empresário, já tem a empresa, mas de quem vai começar. Exatamente. A gente faz também um estudo de projeção, De né? projeção. Do Uma que você coisa- espera para daqui 6 meses, qual a ideia? Uma coisa é você pegar uma empresa que ela já tem um histórico de vida, você vai pegar todos esses números, vai compilar isso, criar um estudo tributário e mostrar para o cliente, olha, hoje você está aqui, você pode partir para isso. Ou vice-versa, né? A gente pode fazer uma migração tributária e você ter uma rentabilidade melhor, ou eventualmente não, continua aqui porque esses dois, eventualmente... Mas tem alguém olhando para você. Sim. Essa é uma situação. Outra coisa é quando o cliente inicia um trabalho. Aí você vai ter um business plan, você vai montar o seu plano de negócio. Em cima daquilo você vai saber para que cliente que você vai vender, qual que é a sua perspectiva. Localização, são A sua várias previsão de coisas, né? faturamento. Em cima disso, a gente também monta o estudo tributário. Porque não é sobre fatos, é sobre também fatos do passado, mas é também sobre o futuro. Né? Entender, ó, eu pretendo faturar tanto, eu vou estar localizado em tal lugar, Eu vou vender ter tantos isso, funcionários. que não tem na região. Em cima né? disso, a gente consegue montar rapidamente. Olha, vai por esse caminho, que esse é o melhor caminho. E óbvio, o acompanhamento mensal. Porque a mudança de rota, ela acontece. Sim, A sim. gente inicia lá, um cliente faturando, exemplo, uma média de faturamento de 100 mil por mês. E esse cliente, eventualmente, daqui a pouquinho bateu 500. É óbvio que vai ter que mudar algumas rotas para você ter sempre uma otimização tributária. Faz parte disso, né? Então, digo sempre para os clientes, não é só as pessoas que já têm um histórico. É assim também que vão se iniciar. É olhar para o seu negócio, montar o business plan e acompanhar junto com o seu contador se estou no caminho certo. Isso é muito importante. A sua assertividade vai aumentar absurdamente e a sua sobrevivência no mercado, no modo geral, não tenho dúvida que ela vai ser uma longevidade muito grande. Que bom.
Cris, obrigada pela sua participação. Hoje a gente conseguiu tirar várias dúvidas, falar de vários temas, até misturando temas e voltando, e tomamos um café. Vai ter muito vídeo nesse canal. Até a Marta pusemos aqui. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da Aro, do que foi e o que a gente tem para 2026, que eu sei que a gente sempre tem coisa boa Sempre vindo de temos você. novidades. Sempre. Aqui é espaço para spoiler. Mais uma vez eu digo Tem que spoiler? Sei. Tem? Você pode falar ou não? Eu sempre eu falo essa pergunta com medo, porque pode ser que tenha, entendeu? Está ser. para ter. Está para ter novidades novas aí que a gente deve anunciar nos próximos meses. Ai, que bom. Eu sempre digo que a Aro Contabilidade é uma empresa que nasceu com seu DNA voltado para humanização. Nós não somos escritório de contabilidade pura e simples. Nós somos um escritório que traz soluções empresariais para qualquer empresário. Todos os nossos clientes, quando ele chega com a gente, se ele precisar eventualmente de um trabalho voltado para a parte fiscal, a gente consegue ajudar. Se ele precisar de uma consultoria externa, a gente consegue ajudar. Se ele precisar de um apoio no financeiro, a gente consegue ajudar. Jurídico. Se ele precisar na área jurídica, a gente consegue ajudar. Se ele precisar fazer uma importação, a gente consegue ajudar. Uma exportação, um certificado digital, uma estratégia societária com empresas fora do país. A gente tem todo o know-how para fazer isso também. Uma estratégia tributária para fazer importações, eventualmente buscando e almejando alguns benefícios tributários. A gente consegue trazer para ele também. Ou seja, a Aro é uma empresa completa. A Aro simplesmente é suporte além dos números. A gente não entrega só números, a gente entrega resultado, a gente entrega qualidade, a gente entrega estratégia e planejamento para que o cliente de fato consiga cada vez mais crescer e, consequentemente, ele crescer, nós crescemos junto também. Eu acho assim que isso também é consequência da cultura da Aro. Porque eu posso dizer, como colaboradora, eu vim de outra empresa que, assim, Sim. não tinha cultura institucional, era muito tóxica, a gente usa essa palavra hoje em dia. E a Aro é um ambiente... Grande, né? Empresa grande, portadora, enfim. Uhum. A Aro tem uma cultura muito positiva com os colaboradores, valoriza, a gente se sente valorizado de verdade. Então, todo o trabalho, tudo isso que vem acontecendo, eu acho que é uma consequência natural da cultura de valorização da empresa. Hoje nós temos mais de 200 colaboradores, consultores, advogados. Quando eu comentei no começo que a área é muito humana, né, a gente busca muito isso, essa humanização com nossos colaboradores. A gente procura estar muito próximo dos nossos colaboradores, entender, a gente conhece todos eles por nome, porque tem muitas empresas que é só número, lá não é número. Lá cada pessoa tem a sua importância, tem seu papel, e cada um deles faz parte de uma engrenagem principal, que é o sucesso da empresa como um todo. Sim. Quando um erra, todos erram. Quando um acerta, todos acertam. E eu sempre digo que pessoas ganham jogos, mas um grande time que nós temos hoje na Aro, a gente ganha grandes campeonatos. Isso é o mais importante de tudo. E a gente está sempre, além disso, inovando, buscando... nós somos um dos únicos escritórios que tira certificado digital. Nós somos um dos únicos escritórios que a gente consegue abrir hoje uma empresa em qualquer lugar do Brasil. Nós constituímos empresas fora do país, seja China, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai. Estamos plenamente aí antenados nas mudanças econômicas internacionais, venda de China para cá, vinda de Estados Unidos, taxação, Delaware, agora recentemente Uruguai, que abriu uma grande porta para indústrias ir para lá e ter uma redução tributária interessante. A gente está sempre pronto para atender todo empresário e, consequentemente, ajudar a buscar o melhor retorno possível. E a cultura da Aro, até aproveitando o gancho, não é da porta para fora. Essa humanização não é da porta para fora para os outros verem, é da porta para dentro. Exato. Eu falei no podcast da Marta que a porta da sua sala está aberta para todos, qualquer um sem entrar. exceção. Desde o... Aqui Nós temos cronograma, nós temos hierarquia, mas a porta aberta para todos. Eu falo independentemente, não é porque a Maria Laura é diretora da unidade, então você consegue falar com o Cris a hora que quer. Não, qualquer um consegue falar com o Cris. Qualquer um consegue falar com o Dino em Limeira, comigo aqui em São Paulo. Então a gente tem isso. Outra coisa... Isso a gente sempre priorizou, Maria Laura. Sempre, Priorizou porque sempre. essa conexão é muito importante. A troca de experiência, a conexão. A gente não vai Embora é uma sozinho, única empresa, mas é importante essa troca de profissional e experiências. Esses dias também, né, um cliente falou, nossa, mas hoje com a tecnologia, vocês poderiam estar só em Americana e atendendo o Brasil inteiro. Por que vocês se espalharam? Eu falei, porque é mais fácil o meu cliente de São Paulo, eu ir até ele, eu do Tatuapé ir até ele, ou ele vir até mim, do que ele pegar 2 horas de estrada. Exatamente. O atendimento é único, a qualidade é total, desde a matriz, a unidade de Limeira, a unidade de Santa Bárbara, São Paulo. Mas a gente quer, a gente tem tanto isso de querer estar próximo do cliente, que se a gente vier uma vantagem de estar numa localização que a gente vai acolher os nossos clientes, vai estar próximo, a gente vai. Exatamente. Essa é a ideia. Estar próximo do cliente, acompanhar um pouco mais de próximo. Até para os nossos colaboradores, não pegar a estrada 2 horas. Então, tá em São Paulo, atende o cara que tá em São Paulo, tá no interior, atende. A gente olha muito para isso mesmo, qualidade, reciclar os nossos colaboradores, treinamento contínuos,
consequentemente, entregar uma melhor organização e um trabalho completo para nossos clientes. Festa, né? A gente gosta de uma festa, né, Cris? As nossas festas, que é Não é muito qualquer gostoso. festa. Confraro é o evento do Nossas ano. festas, que é muito gostoso de final de ano. Esse ano passou de 400 pessoas. Então, a gente procura sempre ter essa questão humana com nossos colaboradores, olhar para cada um, porque é a nossa matéria-prima, né? E, consequentemente, trazer inovações, E a gente negócios, reflete isso business. nos clientes, né? Exato, business, estar antenado no mercado, estar atualizado. Eu acho que esse é o maior preço que qualquer escritório paga hoje. É você estar antenado e atualizado nas movimentações. Não é da sua cidade, não é do seu estado, é do Brasil, é internacional, porque tudo impacta e reflete, obviamente, em todos os clientes, né? Eu vindo para cá, por exemplo, eu vi uma notícia de uma questão de um estado do Nordeste que a gente atende um cliente lá. Eu já mandei baixar a matéria, assim, vamos entender, porque tem um cliente lá que pode ter um benefício em cima disso, né? Então, é sobre isso. É você estar atualizado, antenado e, consequentemente, entregar o melhor e a melhor contabilidade possível, a melhor prestação de serviço contábil, no modo geral, para todos os nossos clientes. Cris, vou fazer igual a Laura fez comigo. Olha para essa câmera e fala em poucas palavras por que a pessoa tem que vir para a Aro. Porque um empresário tem que vir para a Aro Contabilidade. Bom, a Aro Contabilidade sempre foi um escritório diferenciado. Nós temos no nosso DNA aquilo que é o mais importante, estar do seu lado. Com a advinda do Código Civil de 2000, a gente gosta e, com isso, a gente teve a proporcionalidade de estar ao seu lado. Estar participando das suas decisões, estar próximo dos seus conselhos, estar próximo de um modo geral, pegando na sua mão e, de fato, junto caminhando para o sucesso. Isso é a Aro Contabilidade. Por isso que ela é suporte além dos números. Tudo bem. A gente começa falando de um tema, mas a conversa é tão natural que a gente fala de pouco tudo. Vai fluir, não vai fluir. Mas é isso, muito obrigada, pessoal. Obrigada a você que nos assistiu. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente aqui se você gostou, se você é dono de restaurante, se você tem alguma dúvida. A gente vai deixar também um linkzinho dos nossos contatos aqui pra gente conversar melhor, tá bom? E até o próximo vídeo.